Ei, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso desafio. Meu nome é Olavo. E o meu é Letícia. E nós somos os apresentadores do podcast Português pra Fora, né? Como vocês já sabem. E hoje, nesse vídeo, a gente vai apresentar para vocês uma lista que nós preparamos com conteúdos 100% em português. Filmes, séries, canais no YouTube, para que vocês possam ter muito material para praticar e estudar português. Vamos lá, Letícia? Bora? Solta a vinheta. Não tem vinheta ainda não, né? Não. Em breve a gente vai ter vinheta. Bom, a gente vai começar com séries, tá bom? Eu selecionei aqui 2 séries e a Letícia quantas? Uma. Né? Uhum. Muito bem. Então, começa você. Qual série que você recomenda para o pessoal para poder praticar e estudar português? Então, eu recomendo a série Coisa Mais Linda. Eu ainda não vi, mas ela tá tendo uma boa repercussão, né? Sim. Tá sendo muito bem falada. Então, eu acredito que além de vocês treinarem o ouvido, né, com o português, vocês também vão estar adquirindo um conteúdo muito bom, de qualidade. Sim, verdade, Letícia. Muitos alunos que conversam comigo nas nossas aulas de conversação, eles já me disseram que já assistiram essa série, muito boa, e é muito bom para praticar, sim, realmente o português. Dá para entender bem o que eles estão falando, né? Sim. Legal. Tá na nossa lista, né? Sim. Uma hora a gente vai ver também. Bom, as minhas sugestões são 3% e O Mecanismo. Todas essas séries vocês encontram no Netflix, né? Sim, isso mesmo. E principalmente O Mecanismo é uma série que fala muito sobre a realidade no Brasil, sobre o nosso sistema político, corrupção, né? Então, para quem gosta desse assunto e para quem quer entender um pouquinho mais como as coisas funcionam aqui no Brasil, é uma ótima recomendação. Sim, é uma série mais pesada, digamos assim, né? Um conteúdo que exige uma atenção e uma compreensão maior do português para poder entender, né? Sim, talvez eu diria que A Coisa Mais Linda e 3% poderiam ser recomendados para iniciantes, né, e intermediários. Sim. E O Mecanismo talvez entre intermediários e avançados já. É, verdade. Né? Beleza, então vamos agora para filmes. 2, segunda indicação. Vamos lá, então. Eu começo? Beleza, vai. Eu pensei em Lisbela e o Prisioneiro. Ele é um filme que a história se passa no Nordeste, então vocês vão conseguir escutar o sotaque de lá, né? Nós não temos o sotaque do Nordeste, então é um outro som para os ouvidos de vocês. É um pouco diferente, até pra gente que fala o português, a gente sente essa diferença na pronúncia de algumas palavras e com certeza vocês vão observar isso também. A gente acredita que é um filme mais avançado, né? Sim, justamente por conta desse sotaque e geralmente tem uma fala mais rápida. Então, para poder pegar, você já tem que estar mais habituado aí ao português. Exatamente, não é tão simples assim de compreender, né? O sotaque nordestino ele é um pouquinho difícil de entender, então talvez seria recomendado para estudantes avançados, né, e intermediários até. Talvez. É uma historinha bem bonitinha, é uma comédia romântica. Beleza. Né? E as minhas 2 recomendações também para filmes, Tropa de Elite, que também é bem complicado de entender, porque tem muitas gírias e muitas expressões das favelas, né, do crime organizado. E tem muita ação também. Não é tão recomendado para praticar listening, mas para os avançados e para as pessoas que também querem entender e aprender sobre a realidade no nosso país, é um filme que retrata bem isso. Tá bom? Então, Tropa de Elite é um ótimo filme para vocês poderem entender como funcionam algumas coisas aqui no Brasil, né? Verdade. E a minha segunda sugestão seria um filme um pouco mais tranquilo, acho que até iniciantes conseguem compreender bem, que é Se Eu Fosse Você. Né? É uma história bem divertida também, é uma comédia romântica, onde o casal eles trocam de corpo, né? Sim. É bem legal e bem divertido também. Tá? É bem leve, né? Bem leve. Terceira dica.
A terceira dica nossa de conteúdo são as famosas e tradicionais telenovelas brasileiras, né? Ou somente novelas brasileiras, né? A gente entende que é uma boa fonte de conteúdo porque são diálogos, são conversas, né? E os temas que geralmente são abordados retratam bastante a realidade do país, ou então abordam temas que estão em alta na atualidade. Então, também é um bom conteúdo para se assistir. E geralmente dura em torno de 6 meses uma novela, né? Toda a história. Né? Então, quais são as suas sugestões de telenovelas? Então, eu pensei em uma, que é O Cravo e a Rosa. Ah, sim. Nós temos várias novelas, né? Mas eu acredito que O Cravo e a Rosa é uma novela que retrata uma época mais antiga, mas de forma bem leve, né? Não tem aquela coisa do bem e do mal, mas não é aquela coisa pesada, né? Aquela coisa violenta. Não, é bem tranquilo e dá pra gente se divertir bastante assistindo. Sim, e também tem um leve sotaque do interior, né? Dos caipiras, então é bem divertido a maneira como eles falam, né? Talvez eu diria que é uma novela que se passa nos anos 50, nos anos 60, talvez. Então Por aí. é uma novela de época, é um bom entretenimento também. Sim, né? verdade. E qual foi a sua indicação? Bom, eu selecionei aqui como novela, uma novela que fez muito sucesso alguns anos atrás, que é a Avenida Brasil. Verdade. A Avenida Brasil é uma avenida muito famosa que tem no Rio de Janeiro, né? E a história se passa mais ou menos por ali, né? No Rio de Janeiro. Sim. E tem várias histórias na novela. E foi muito legal. Eu não sou muito de assistir novelas, mas essa novela eu me lembro que eu acompanhei alguns episódios. Tem uma vilã que fez muito sucesso, que é a Carminha. Isso. Né? Vários memes da Carminha. Sim, tem até vários hoje. É uma boa novela também, para quem gosta de novelas brasileiras, né? Avenida Brasil seria a minha recomendação para vocês. Vamos para a dica 4. Desculpa. A nossa quarta recomendação vão ser alguns canais de YouTube, né? Que hoje em dia é muito utilizado por estudantes de línguas, né? De todo o mundo. E também, com certeza, vocês vão encontrar aqui no Brasil canais no YouTube muito bons, que são muito úteis para aprender português. Sim. Eu indico o canal Nostalgia. Ah, sim. É um canal muito bom mesmo, com conteúdos bem ricos, né? Não é um canal muito solto, muito... de entretenimento. Isso, de entretenimento. Não, é um canal mais informativo mesmo. Bem informativo, bem educacional. Isso, aborda temas de todas as áreas, história, ciências, né? Isso. É bem interessante o canal dele. Geralmente os episódios são bem longos, em torno de 1 hora. E como o nome do canal sugere, né, Nostalgia, tem muito conteúdo relacionado à história e também a curiosidades do passado, né, de décadas atrás, também é bem interessante. Sim. E como a Letícia falou, tem muita informação educacional, inclusive, ali sobre o Brasil, sobre o mundo, relacionado à história, né, e ciência também. Sim, vale a pena. Bom. A minha recomendação para canais no YouTube, eu separei aqui 2, né? Um de entretenimento também, 100% entretenimento. O nome do canal é Porta dos Fundos. É muito famoso esse canal aqui no Brasil, acho que muitos estrangeiros também já conhecem. Sim. E não seria recomendado para iniciantes, porque eles têm uma dinâmica muito rápida também. Eles falam sobre muitas coisas que estão acontecendo no momento também. Então, até mesmo a gente tem alguns episódios que a gente não entende muito bem, porque faz parte de algum contexto mais específico, né? Mas é muito divertido também. Vocês podem acessar, tem milhares de vídeos lá, muito divertidos também, né? Dá para se divertir bastante e aprender português. Sim, né? Às vezes tem alguns vídeos mais polêmicos, né? Mas são todos muito bons. São, exatamente. Né, bem divertidos. E a minha segunda recomendação, eu gosto muito porque eu me interesso por esses assuntos, que é um canal sobre finanças, educação financeira, desenvolvimento pessoal também, de um modo geral, né? O nome do canal é Primo Rico. Primo Rico.
Lá vocês podem consumir diversos conteúdos em português e também informações a respeito de educação financeira, né? Dicas de investimentos. Enfim, eu achei que seria bem interessante oferecer essa recomendação para o pessoal. Sim, ele dá um conhecimento bem legal a respeito de economia, né? De como administrar o seu dinheiro. De uma maneira simples, de uma maneira, né, bem didática, talvez, para que seja fácil a compreensão, né? Enfim. Vamos para a dica 5. Bom, a nossa dica 5 de conteúdo seriam podcasts, né? A Letícia não tem muito hábito, costume de ouvir podcasts, né? Só o nosso. Somente o português para fora, por favor. Sim. Mas realmente, eu gosto muito de podcasts, realmente transformou muito os meus estudos em línguas, especialmente porque a gente ganha tempo, né? Eu escuto podcasts enquanto estou fazendo exercícios, enquanto eu estou dirigindo também, então é muito bom. E, claro, o nosso podcast principal, o primeiro da nossa lista seria... Tadã! Qual será? Português para fora, né? Se você quer aprender português, escute o podcast Português para Fora. O melhor podcast que você pode encontrar nas melhores plataformas. Recomendação também, que eu acho muito legal. Na verdade, esse podcast foi uma inspiração para mim, para poder criar o nosso podcast mais ou menos no mesmo formato, né? O nome do podcast é Carioca Connection. É um casal, ela é brasileira, ele é americano, e na verdade eles têm 2 podcasts, né? Um podcast, que é esse, Carioca Connection, é para estrangeiros que estão estudando português. Então eles conversam em português. Legal. E ela ajuda ele corrigindo os erros dele em português, né? E o podcast que eu escuto é o oposto. Eles conversam em inglês, né? O nome do podcast é Inglês Nu e Cru. E ele ajuda ela com as regras, com as correções de pronúncia de inglês. É bem legal. E para quem está estudando português, Carioca Connection. A gente vai deixar, pessoal, na descrição todos esses nomes e talvez até os links dos canais do YouTube para vocês poderem acessar. Fica bem fácil para vocês. Agora a dica número 6. A gente tá gostando do 6, né? Coincidentemente, pessoal, a gente não planejou isso, mas estão sendo 6 dicas, né? 6 nomes. Verdade. Talvez seja o nosso número da sorte. A nossa 6ª dica de conteúdos são músicas, né? Músicas, bandas. Tem pessoas que gostam de estudar com música, né? Cada um tem o seu estilo de estudar. Eu não gosto muito de estudar com músicas. Eu gosto de estudar com textos, com áudio, né? Mas... claro que música é muito bom também, principalmente porque a gente pode ouvir as músicas várias vezes sem enjoar muito, né? Eu adoro música, então eu sou suspeita para falar. Gente, a Letícia, ela tem uma habilidade incrível para memorizar letras de músicas. Vocês precisam ver isso. E principalmente músicas antigas, da época da mãe dela, ela canta todas as músicas. Da minha avó, né? Da avó também, é impressionante. Eu não consigo memorizar letras de música, mas enfim, vamos lá. E a banda que eu recomendo é a banda Legião Urbana. É uma banda que fez muito sucesso nos anos 80, nos anos 90. Assim como Legião Urbana, outras bandas também, na época, tinham as mesmas características. Eram bandas de pop, rock, e geralmente as letras eram de protesto contra a realidade do país, especialmente. Além de letras também românticas, né? Letras de amor, enfim. Eu gosto muito das músicas do Legião Urbana. Nos stories tem algumas sugestões de músicas do Legião Urbana, se vocês quiserem conferir lá também, fiquem à vontade. E a sua recomendação, Letícia? Bom, a minha recomendação é o Nando Reis. Tem vários cantores, né? A gente tá dando só 2, mas tem vários cantores e tem vários estilos musicais que, dependendo do seu gosto, você com certeza vai encontrar algum aí que você vai gostar. Mas o Nando Reis também tem essa pegada de letras muito boas, né? De um ritmo bem legal. Então eu acredito que o pessoal vai gostar também de ouvir Nando Reis. Exatamente.
Falando de música aqui no Brasil, né, Letícia? Realmente, a nossa cultura ela é muito diversificada. Então você vai encontrar músicas de tudo quanto é tipo. Né? Verdade. Para todos os gostos, né? Temos o samba, temos o pagode, temos o rock, temos o axé, temos o funk. Temos músicas com letras sensacionais, como dessas bandas que nós estamos recomendando para vocês, né? Nando Reis, no caso, um cantor, realmente poetas, né? E com uma mensagem muito legal. Sim. Algumas músicas nem tanto, né, Letícia? Temos que reconhecer que temos músicas que são muito dançantes, mas a letra não é tão apropriada para estudar português. Mas acho que para dançar a gente tem diversos ritmos aí para todos os gostos. Se divertir é com a gente mesmo, né? Sim, música não vai faltar. Bom, pessoal, então essas foram as nossas dicas aí de conteúdos 100% em português, para que vocês possam praticar, estudar, né? Estar sempre em contato com a nossa língua. Sim. Espero que vocês tenham gostado e qualquer dúvida, qualquer sugestão, recomendação também, compartilhem com a gente nos comentários. Queríamos agradecer a participação de vocês que todos os dias estão deixando para a gente lá a sua opinião, o seu comentário. Enfim, a gente está muito feliz. E caso vocês queiram alguma outra dica, né? Por exemplo, eu gosto do ritmo de sertanejo que eu já ouvi, qual você me indica? É só pedir pra gente nos comentários que a gente passa pra vocês, tá bom? Sim, com certeza. A gente quer produzir conteúdos, tanto no podcast quanto vídeos agora, né? Que sejam relevantes para vocês. E a gente precisa ouvir vocês, né? Para que possamos produzir conteúdos que sejam realmente úteis para os nossos amigos estrangeiros, né? Então é isso, pessoal. Muito obrigado por assistir mais esse vídeo. Espero que tenha sido útil, né? Sim. E a gente se vê no próximo. Até lá. Tchau, tchau. Tchau.